Alô, meu fera, Grupo Máximo, História com VV. Você pediu, nós estamos aqui no YouTube para otimizar o seu Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, tá bom? Bom, fera, você sabe que se o assunto é Enem, INEP, provas organizadas pelo INEP, o que serve também para o Enseja, tá? Você do Rio que me assistia muito aqui no YouTube, pode colar aqui no canal do Grupo Máximo que a gente também vai ter dicas para o Enseja e para o Enem, tá? E um assunto que está sempre nessas provas que o INEP organiza, tá aqui: História, Memória e Patrimônio. Você sabe que são três conceitos interligados, não se faz um sem o outro. E apesar das críticas da extrema-direita no Brasil, que já chegou a chamar o Enem de Exame Nacional do Ensino Marxista, é muito importante lembrar que Karl Marx não é a base da sua prova do Enem. Pelo menos no quesito escrita da história, historiografia, concepções historiográficas, é a escola francesa dos análises, fundada em 1929, um movimento mais à frente chamado de Nova História, que vai dar os rumos aí daquela prova que você faz no Exame Nacional, tá bom? Então é justamente com o fundador da escola dos análises que eu vou pegar essa carona aqui hoje com você. O nome do cara é Marc Bloch, e ele vai definir a história como o estudo dos homens no tempo. O estudo de toda a humanidade e de tudo que ela produziu em todas as épocas, tá? Independente de cor, credo, orientação sexual, a história de todos. A história do porão ao sótão, como diziam os historiadores franceses do século XX, tá bom? Então, se você encontra muito na sua prova a história das ditas minorias, a história das mulheres, a história dos negros, a história dos grupos LGBTs, isso se dá diretamente por conta dessa visão da nova história que é trazida pelo Enem, tá bom? Uma lembrança: não dá para estudar história sem trabalhar com o conceito de memória. Se eu pego uma carona na psicanálise, na psicologia, na filosofia, posso definir memória com você como uma capacidade que nós possuímos, que as sociedades humanas possuem, de rememorar o passado, de fazer com que o passado não seja esquecido. E aí vem uma lembrança para você. Por que importa lembrar o passado? Eu lembraria para você, como diz um historiador inglês chamado Eric Hobsbawm, que uma das funções sociais da história é lembrar o que muitos querem esquecer. As memórias são indispensáveis para o estudo da história. Por que eu posso cravar com você hoje que o nazismo foi um grande crime atroz cometido no século XX? Porque eu tenho como lembrar do que acontece com os judeus nos campos de extermínio e de concentração no período entre guerras e na Segunda Guerra Mundial, tá bom? E aí, apenas com essa ligação entre história e memória, eu consigo trabalhar com a noção de patrimônio. Se todo patrimônio pertence a alguém e possui algum valor, o patrimônio histórico-cultural pertence à humanidade, a um povo, a uma pátria, a uma nação. E eu posso definir o patrimônio, que o Enem trabalha tanto, caiu ano passado inclusive, como um conjunto de bens de dotado valor, como diz mais um francês da nova história chamado Jacques Le Goff, tá? Então a relação história, memória e patrimônio, ela é indispensável para o seu exame nacional. Patrimônio que, grosso modo, estará dividido em material, aquele que você pode tocar, os bens tangíveis, e imaterial, aquele que não se toca.